A afirmação do poder civil e a garantia dos direitos fundamentais são pilares centrais da democracia. Nesse processo, o judiciário desempenha um papel central e que não se resume apenas a aplicar a lei em suas decisões, mas também a interpretar e proteger os princípios constitucionais que asseguram esses direitos. Tarefa complexa, exige conhecimento jurídico e sensibilidade para promover a harmonia democrática na sociedade. Esse é o tema da mesa Democracia com Direitos e o papel do Judiciário. E eu vou chamar agora os nossos convidados para compor esta mesa. Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Oscar Vilhena, professor, fundador e diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e colunista da Folha. Eunice Prudente, professora sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo. Ah, está a caminho. Está aqui? Tá bom. Então, enquanto isso, Leonardo Sica, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Eunice, está chegando? Eunice Prudente. Você quer sentar? Pode sentar aqui, tudo bom? Ok, todos acomodados aí. Então, vamos dar início. Como eu falei na primeira mesa, um lembrete, né, que, embora não seja este aqui um debate de caráter eleitoral, a gente vai procurar, mais ou menos, ficar num tempo razoável para que todos possam falar confortavelmente. E, de qualquer maneira, depois de uma fala inicial, uns 3 minutinhos, alguma coisa por aí a gente volta com algumas perguntas do público, do pessoal em casa também, que vai ser encaminhado e eu posso encaminhar para vocês. Então, vai ter tempo de sobra para a gente depois poder falar sobre isso também. Então, para começar, nós vamos ver a ordem aqui. Acho que Oscar Vilhena pode começar falando, e depois os outros eu vou chamando na sequência. Tá bom? Você tem microfone? Por aí, 3. Não, só vou complementar. Isso eu ia falar, não ia fazer. Eu vou só cumprimentar, porque Prazer. Bom dia a todas e a todos. Um enorme prazer estar aqui, uma honra. Queria agradecer à presidente Patrícia Vanzolin pelo convite, meu querido amigo Leonardo Sica. Uma honra estar aqui ao lado da ministra Carmen Lúcia, da minha amiga Eunice e de todos vocês. A discussão fundamental sobre as diretas já foi a frustração, né?
acho que Celso estava lá, eu também estava no dia 25 de janeiro, e muitos dos que estão aqui também estavam no dia 25 de janeiro, na Praça da Sé. Toron certamente estava lá no dia 14 de abril, no Vale do Anhangabaú, e nós todos ficamos muito frustrados quando a emenda não passou, acho que dia 25 de abril, num congresso que estava cercado pela Polícia Militar, e um dia antes, à frente, estava o general Newton Cruz no seu cavalo branco, né, impedindo e constrangendo o Congresso Nacional. Onde foi parar toda aquela energia que foi galvanizada no movimento das diretas já? E não foi pouca energia. Talvez, no Brasil contemporâneo, nós não tivéssemos visto, até aquele momento, uma mobilização social com aquela grandeza. Grande parte disso foi canalizado para a Constituição de 1988. A ministra Carmen Lúcia, que era uma constitucionalista de extrema importância naquele momento, e quantos debates não foram feitos naquela época sobre de que forma aquela energia galvanizada no movimento das diretas pudesse desaguar na Constituição. E, certamente, nós tivemos a Constituição mais democrática da nossa história. A única Constituição que não foi palaciana, mas uma Constituição que é reativa, por um lado, ao autoritarismo que tomou lugar no Brasil a partir de 1964, mas também uma Constituição que buscava cumprir uma série de dívidas que são estruturantes da sociedade brasileira. Então, a Constituição de 1988 é, de certa forma, a herdeira do movimento das diretas já, e, com ela, de todas as aspirações da sociedade brasileira que foram ali estruturadas institucionalmente. E, para ficar no tema, e dentro dos 3 minutos que me cabem nessa primeira provocação, sem dúvida nenhuma, uma Constituição que transforma em aspiração jurídica, em direitos fundamentais, em políticas públicas, todas essas aspirações, certamente é uma Constituição que terá uma enorme dificuldade de ser implementada. E aí é que entra o tema das promessas não cumpridas da Constituição. O quanto daquilo que estava ali proposto ficou aquém no seu projeto de implementação. E, ao longo desses 40 anos, para que nós não sejamos, vamos dizer, pessimistas de uma maneira cínica, muito se transformou, mas também nem tudo se realizou, e o Judiciário passa a ser, em alguma medida, o repositório dessas expectativas. Então, a Constituição de 1988, para o bem e para o mal, ela estabeleceu o Judiciário, em alguma medida, como aquele que fica como fiel da sua realização, sobrecarregando o Poder Judiciário pelas promessas não cumpridas dos demais poderes. Então, acho que essa é a primeira parte da equação. Como o Judiciário dará conta de concretizar aquilo que os outros poderes deixaram de concretizar. A segunda parte da equação diz respeito às responsabilidades do próprio Judiciário. Em que medida ele foi capaz de se reorganizar para dar conta das novas tarefas que lhe foram atribuídas? Em que medida ele tem sido fiel com aquilo que foi estabelecido com a Constituição? Em que medida ele flutua entre uma posição de confirmação dos direitos presentes na Constituição, em algumas circunstâncias ele se coloca como ameaça aos próprios direitos que estão previstos na Constituição. Para não estourar os meus 3 minutos, eu paro por aqui, mas eu acho que seria muito bom, depois de ouvir a ministra Carmen Lúcia, a gente retomar essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar Vilhena. E eu passo a palavra agora para Eunice Prudente, por favor. Pois não. Boa tarde a todas as pessoas. Não posso deixar de cumprimentar a nossa presidente, Patrícia Vanzolini, também o vice-presidente de SICA, dizer da gestão muito contributiva, como sempre tem sido da OAB, mas em especial esta, para promover encontros como esse, dizer da minha honra de estar na mesma mesa com a ministra Carmen Lúcia para declarar perante ela, perante todos, que nós, que integramos os grupos vulneráveis dessa sociedade, devemos a nossa sobrevivência ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros.
Impressiona-nos 513 deputados, 81 senadores, mas é verdade, direitos humanos vêm sendo, né, cuidado, protegido pelo judiciário. Mas acho que, no decorrer aqui, vamos poder conversar melhor. Mas quero cumprimentar o professor Oscar Vilhena, né, e também o Oscar Pilagalo, né, que aqui está dirigindo a nossa sessão. Bom, a Neuza, um momentinho, Neuza Nespoli, né, foi muito incisiva e apreendi muito com você, Neuza, porque eu e muitos já vínhamos pensando muito no assunto, né, da desigualdade socioeconômica entre nós, e também aqui com a Valdeci Nascimento, a situação dessa maioria dos brasileiros, bom, são 53%, né, dos negros aqui entre os mais pobres e discriminados nesse Brasil. O resultado, né, não podia ser bom. A nossa OAB, né, sempre presente, vigilante e ativa na consolidação e no avanço da democracia. Por questões de idade, apesar da corrida que fiz ali, a questão de idade, não é? Me lembro das grandes campanhas pelo Código para mostrar a todos os brasileiros, divulgar o Código de Defesa do Consumidor. E a grande, entre outras dificuldades, né, era demonstrar a desigualdade entre fornecedor e consumidor. Essa questão é muito grave entre nós por um ensinamento corrosivo, liberal entre nós, de uma igualdade retilínea e que, na realidade, não é assim. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor e as vulnerabilidades do consumidor perante o fornecedor já foi uma dificuldade. E a OAB esteve presente porque estivemos em várias subseções, em várias cidades de São Paulo, do Estado de São Paulo, e também, né, aí do Brasil, com a bandeirinha do Código de Defesa do Consumidor. Depois, a questão gravíssima ainda entre nós da violência familiar vitimando mulheres, a Lei Maria da Penha. Também viajamos, né, por conta da OAB, discutindo essa legislação, levando, então, cidadania aos brasileiros. Mas, naquela situação e em outras, o que observamos, né? A questão gravíssima da desigualdade socioeconômica, porque o brasileiro ele tem que trabalhar hoje para, né, sobreviver à semana seguinte. A desigualdade socioeconômica é insuportável. Isso me levou a pesquisas, e me lembro, junto ao saudoso professor Dalmo Dallari, de visualizar o óbvio, né? Nós tivemos um liberalismo falso para nós de casa, onde, né, havia toda a população negra escravizada, né, e enquanto se louvava a liberdade. Não foi algum tempo, foram quase 4 séculos, isso traz suas consequências. Depois tivemos também esse capitalismo à brasileira. Outro dia, um grande produtor de laticínio chorava na TV porque estamos consumindo menos leite. Onde o consumidor de leite? Pois é, não é uma opção. A pessoa não está conseguindo, as pessoas não estão conseguindo adquirir. E ele, como parte lá do agronegócio, da produção, muito desesperado. Pois é, os senhores vão ter que conversar muito no que a nossa Valdeci Nascimento disse aqui, esse fosso, né? E a Neuza Nespoli também, esse fosso que existe aqui entre os brasileiros, pouquíssimos detendo
bens e terras, e o outro sem nada. O Instituto de Pesquisa Econômica, também em todos os seus relatórios anuais, diz que o problema do Brasil não é escassez de recursos, é a divisão dos recursos. Tem gente ficando com muito, isso nem chega a ser, não é? É um protocapitalismo, porque o próprio produtor está reclamando que não adquirem os laticínios, pois as pessoas não podem mais comprar leite. Leite é substancial e é elemento, não é? Alimento necessário. Então, estas situações muito graves impactam, prejudicam a participação política. Democracia é participação política. E as pessoas, né, não participam devidamente, porque tem que correr atrás da sobrevivência uma vida inteira. O Brasil tem dimensões continentais, e eu me lembro dos meus pais trabalhando uma vida inteira para ter uma casa, o carro da família, porque eram muito trabalhadores e era uma família muito organizada. Mas, e os parentes? Quem sofreu um acidente de trabalho, os outros parentes tiveram que ajudar a sustentar, não é? Então, vejam, esta situação brasileira é muito grave, prejudica a nossa participação política. Então, novidades são postas aqui quanto a formas, então, de escolhermos os representantes, enfim, de promovermos a participação política. Se bem que eu acho, né, que o referendo e o plebiscito estão muito firmes na nossa Constituição e devem ser devidamente organizados pelo Congresso Nacional, lá nos termos do artigo 49 da Constituição. Isso não vem ocorrendo. Não somos, né, nunca aí partícipes de nada a partir de providências do Legislativo, mas nós mesmos estamos atormentados pela sobrevivência, e isto, né, ao contrário de outras sociedades, inclusive capitalistas, a norte-americana mesmo, não temos, né, o tempo, o ânimo, né, a informação para a associação, para a combinação numa convivência. Obrigado, Eunice. E agora eu passo a palavra para o Leonardo Sica, por favor. Obrigado, boa tarde. É maravilhoso que, numa segunda tarde, primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, tantas pessoas que estão aqui, que estão lá em cima, que estão nos outros andares, nos assistindo para o telão, tenham parado suas rotinas, suas vidas para ouvir falar de democracia. Então, de coração, eu agradeço a cada um de vocês que fez essa parada no começo da semana para estar aqui conosco, né, especialmente os mais jovens. É muito bom ver os mais jovens aqui enchendo nossa casa, e cumprimento eles na pessoa do nosso querido diretor da Faculdade de Direito da USP, meu professor, Celso Campilongo. E agora passo a difícil tarefa de falar na frente do professor, né, professor? No começo desse século, um magistrado francês, Antoine Garapon, escreveu um livro chamado O Governo dos Juízes. Nesse livro, O Governo dos Juízes, do começo do século, Garapon descreveu tudo que nós estamos vivendo. Ou seja, o quê? A transformação do sistema de justiça na principal arena de discussão da democracia e a transformação do judiciário no principal local de exigibilidade da democracia, especialmente da democracia com direitos, dos direitos inerentes ao regime democrático. Eu digo isso, eu faço essa remissão para que nós entendamos que esse movimento, que cada um dá um nome diferente aqui no Brasil, mas esse movimento de expansão do poder judiciário para se tornar o principal ator de definição de políticas públicas, de definição da democracia brasileira,
não é uma patologia brasileira. É algo que as democracias do Ocidente já anteviam que fosse acontecer lá no começo do século, especialmente nos países que adotaram o regime constitucional, o regime do Estado Democrático de Direito. Era previsível que isso acontecesse. Não é? É isso que a gente vê aqui, não é? no Brasil, de alto a baixo. Não é, ministra? Eu estava outro dia no estádio de futebol com meus filhos, e a torcida tem bandeiras, né? E aí, um dia a gente foi no jogo, a torcida estava sem bandeiras. Aí meu filho perguntou, mas por que não tem mais bandeira? Eu falei, porque um juiz proibiu, de direito. E foi assim. É assim com as bandeiras, é assim com o marco temporal, é assim com a desoneração da folha de pagamento, é assim com a política de drogas. A justiça vem definindo cada vez mais o que se passa na nossa vida. E para fazer uma ligação com aquilo que nos interessa aqui hoje, que é os diretas já, mas tem a memória viva dos comícios, Fafá de Belém, Osmar Santos, nosso saudoso Sócrates, cujos familiares estão aqui, filho, irmão do Sócrates estão aqui conosco hoje. Tenho essa memória viva do que foi aquilo, daquele movimento cívico de explosão. Não é? Entender aquele movimento, porque enquanto a tecnologia humana não desenvolve outros métodos de prever o futuro, a melhor chave de leitura para o futuro ainda é a compreensão do passado. O melhor momento, a melhor maneira de imaginar o futuro, de desenhar o futuro, de melhorar o futuro, é entender o passado, que justamente é o que faz a conexão entre o presente e o futuro. Então, nós estamos aqui para isso hoje, para cumprir essa missão, e eu vou ser muito breve, porque eu também quero ouvir a ministra. E aí eu fico tentando fazer essa transformação, esse transporte daquele movimento lá da minha infância, aquele movimento que marcou a vida do Brasil, aquele abril de 1984, nós tivemos em abril de 1984 o comício da Candelária, depois o comício do Anhangabaú, e 9 dias depois do comício do Anhangabaú, a emenda Dante de Oliveira é rejeitada na Câmara dos Deputados. Como seria esse movimento hoje? O que teria acontecido? A emenda Dante de Oliveira teria sido discutida porque a senhora no Supremo Tribunal Federal está judicializada hoje em dia. Provavelmente seria esse o movimento hoje. Não, professor Oscar? Não, professor Oscar. Provavelmente o movimento seria esse hoje. Provavelmente a gente estaria vendo a judicialização da emenda das diretas por quem perdeu, ou a judicialização por quem ganhou, ou a judicialização por diversos atores estariam levando a discussão do voto direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso dá a dimensão da importância dessa mesa, de vocês três. Eu estou aqui só para despertar curiosidade, como um advogado criminalista aqui da província paulista, para que, especialmente, os mais jovens, e eu já me permito falar, assim, me dirigir aos mais jovens, vou fazer 50 anos, para entendermos esse movimento, para entendermos o local que nós, profissionais do direito, estamos, o local de responsabilidade, que todos os profissionais do direito, né, o judiciário é inerte. Né, o judiciário julga tanto porque alguém provoca tanto. E entender quais movimentos que nós precisamos fazer para equilibrar a democracia brasileira, conforme as demandas que na mesa anterior a gente viu com tanta riqueza, essa pluralidade de demandas, nesse momento em que a democracia brasileira passa decisivamente pelas mãos do Poder Judiciário, da ministra Carmen Lúcia e dos outros ministros. Muito obrigado, era essa as minhas observações. Muito obrigado, Leonardo. E agora eu passo a palavra para a ministra Carmen Lúcia, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigada, Oscar Pilagalo, que aqui está na mesa como o girassol que nos tinge, que é o título do livro dele, que foi uma passagem de uma das leituras feitas pelos artistas, Esther Góes, me lembro. Exatamente, Esther Góes. E entre as lapidares lições do Oscar Pilagalo, eu aprendi muito, não apenas sobre o passado, quando passou o movimento das diretas, se é que elas passaram. Mas eu queria agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional Paulista, pela figura da
dessa grande amiga minha, que é a Patrícia Vanzolini. Eu acho que ela me convida sempre pela nossa amizade. Mas, de toda sorte, eu fico muito confortável de estar aqui, muito honrada de estar aqui com o professor Oscar, a professora Eunice e o doutor Leonardo, e com todos os senhores, que eu vejo aqui tantos, o professor Campilongo, o Toron, que hoje não está me pedindo nenhuma liminar, por enquanto. Enfim, um enorme gosto estar aqui e numa importância tão grande de falar sobre democracia, lembrar das diretas já, lembrar, e vou agora dizer o que é essa lembrança, mas dizer que, diferente, talvez, um pouco de outros aqui, primeiro que eu sou quase centenária, como os senhores podem ver, e aí, realmente, este já seria, talvez, um parágrafo, algumas passagens de uma memória do que foi aqueles anos 70 e 80 em que eu era estudante, em BH, na faculdade, 75, e aqui mesmo em São Paulo, onde eu também tive, como a professora Eunice, a honra de ser orientanda do professor Dalmo Abreu Dalari. Na verdade, eu sou uma mulher que eu acho que não sai muito do lugar. Ainda bem que o meu lugar é o Brasil, e eu adoro este país, porque eu não saio nunca do lugar. Eu comecei, enquanto Oscar Pelagalo fala tão bonitamente no seu livro, com tanta lindeza sobre o movimento, como foi quem falou, e junta tudo nos dando um cenário tão completo, eu comecei a, eu não vou dizer brigar, porque nem era o caso, mas de buscar, de forma organizada, diretas, em 75, quando eu entrei na faculdade, já na faculdade, porque as pessoas não se lembram que era proibido votar para o diretório acadêmico. Nós tínhamos um decreto terrível, chamado AI-5 dos Estudantes, de fevereiro de 1977, o decreto 477, que proibia que nós nos reuníssemos. No meu caso, primeiro eu saía de um internato de freira para uma faculdade de Direito, que normalmente é libertária. No internato, eu era chamada de noviça rebelde. Então, podem dizer que nunca, até o minuto da minha morte, nem no meu túmulo, ninguém vai dizer que eu era boazinha. Nunca fui, não serei, não é meu objetivo, nem nada disso, nem gosto de gente boazinha, chato. Não é? Quando a minha mãe... Quando a gente é jovem, professor Oscar, quando a gente é jovem, eu até lembro sempre para a doutora Patrícia, que eu não gosto muito de falar isso, porque eu tenho sobrinhos netos em casa que correm, e quando eu falo assim, quando eu era nova, quando eu era jovem, você foi jovem? Não acredito! Mas eu fui. E quando eu era jovem, as nossas mães queriam que a gente namorasse. Um rapaz bom, minha filha, você só arruma esses malucos que gostam de andar de asa delta, que era uma novidade na época, a gente queria voar, de todo jeito, porque as amarras eram muitas. Então, nós começamos a brigar lá, quando entramos na faculdade, para ter o direito de votar para o diretório acadêmico. Foi a primeira vitória que nós tivemos. Conseguimos superar isso, e aí vem a década de 80. A década de 80, para quem era jovem na década de 80, era um Brasil ebulitivo, com problemas que tinha, tem, continua tendo, talvez tenha depois que a gente aqui já foi embora, inclusive os mais jovens. O certo é que nós temos os nossos problemas que são gravíssimos, temos muitas humanidades no mesmo país e enormes desumanidades ainda neste país, a despeito da Constituição que temos, das conquistas que já tivemos. Mas a década de 80 foi uma década de muitos movimentos. E, quando a gente fala das diretas já, e desses 40 anos, eu fico me sentindo como algo que não passou, porque eu preciso que não passe. E aí eu vou tomar emprestado, Oscar, do seu livro, algo que eu tinha pensado e tinha dito antes, não da forma tão organizada quanto a sua. Num determinado momento, que foi aquele, nós saímos todos às ruas, ou, se não foram todos, se não eram 130 milhões, éramos todos os brasileiros voltados para o mesmo objetivo e querendo. Não era um movimento que tinha algo contra. Foi um momento em que nós conseguimos nos unir pelo que nós queríamos, pelo bom para o Brasil. E este é um distintivo enorme, porque, em geral, se movimenta facilmente para ser contra. Ser a favor não é um movimento fácil. E, naquele momento, foi,
Pilar Galo fala tão brilhantemente sobre isso, e isso é algo com o qual nós, do direito, trabalhamos, e nós, advogados e juízes, principalmente, trabalhamos o tempo todo para chegar a consensos, para formar, aí sim, uma democracia. Naquela década, no seu livro, Oscar, você fala tanto na trilha sonora que você fala de três músicas, basicamente, um do Roger, que falava, a gente somos inútil, numa crítica ao Brasil. A gente não somos inútil, era isso que se queria dizer. E depois as duas do Milton Nascimento. Coração de Estudante, que prevaleceu mais depois da morte do Tancredo, e o Coração Civil. O que nós cantávamos, e este era o sentido do movimento das diretas já, e por isso eu acho que não passou, porque o que nós precisamos é de resgatar o que nos une para ser uma democracia. Porque não é o que nos separa que faz um povo viver junto, não é o que nos isola um do outro, como se fosse uma pandemia de ódios permanente que fosse, agora, superada a Covid-19, nós temos um convódio, que é um corona de ódios, uns corações odientos de uns contra outros. Não se faz democracia com raivas. Se constrói humanidade com afetos, com o que nos aproxima, que foi o que o movimento das diretas nos trouxe. Das diretas até a Constituinte, neste sentido, a década de 80 teve esta riqueza, que é um grande aprendizado que eu tento permanentemente retomar, e vejo isso nos dias de eleição. Pode ser contra marido e mulher naquela fila, mas todo mundo quer votar. E como eu dizia para a doutora Patrícia, que esses dias eu dizia, gente, de novo eu estou numa eleição, já presidi uma, agora lá vou eu para outra eleição. Minha irmã diz, mas você não pediu tanto a Deus eleições desde que você era estudante? Ele te deu. Agora você já presidiu uma, preside a outra, e mais problema. Falei, eu não pedi a Deus, eu pedi ao Congresso Nacional. Deus, se está me dando mais coisa do que aí, essa parte aí deve ser pecado que eu fiz em algum momento lá que estou pagando, não é possível. Certo é que a democracia, a que se refere tão bem o Leonardo, é o primeiro direito fundamental. Daí a importância enorme de estar numa casa como é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem os compromissos democráticos permanentes, e de, numa tarde de segunda-feira, nos reunirmos por algo que nós queremos, um Brasil democrático com direitos fundamentais para todos, o primeiro dos quais é o direito a uma democracia. E assim é, porque a democracia é o único modelo de vida no qual nós podemos ser libertadores permanentemente. A Constituição brasileira fala, e o constitucionalismo fala muito, em direito à liberdade. Na verdade, aquilo em que eu aposto na minha vida é na libertação. É a ação permanente pelas liberdades, que é o que a gente faz a vida inteira, e que não é Estado que nos dá, e que não é ninguém que pode nos tirar, mas é que cada um pode exercer. Porque a liberdade estática, como está na Constituição, quem a adquiriu, adquiriu. E o Brasil é uma sociedade na qual alguém hoje foi aqui em São Paulo para o seu trabalho, legitimamente, porque é proprietário, de helicóptero. E uma mulher hoje pegou o filho pela mão, em algum lugar do Brasil, andou 8 ou 10 horas para tomar uma jardineira, que às vezes não é nem um ônibus, para chegar a um posto de saúde. Os dois são brasileiros, os dois têm direito. E, por isso, é que essa Constituição, quando foi feita, erigiu o Poder Judiciário à guarda da Constituição, porque não adianta apenas proclamar direitos, dizia Drummond. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. As leis são necessárias, são imprescindíveis para que a gente tenha... Eu nem vou dizer mais de segurança jurídica, que eu já passei dessa fase, professor Oscar. Eu já estou na fase de querer apenas o direito a um pouco de sossego jurídico. Já está bom. Esse negócio de ficar discutindo, como eu sempre digo, é assim. Os senhores advogados ficam, principalmente os tributaristas, falam permanentemente no direito à não surpresa tributária. Eu falo, nossa, no Brasil, não susto já estava bom? Seria uma grande conquista tributária. Porque a gente tem vivido tempos de desassossego, de desalinho. Guimarães Rosa dizia que felicidade são as horinhas de descuido. Nós estamos vivendo de cuidados permanentes, porque não temos um pingo de sossego para nos descuidar e nos dar a chance de ser felizes.
E para os que não leram a Constituição norte-americana, até porque não tem obrigação de ler, eu queria que todos lessem a Constituição brasileira mesma, mas nós que temos a obrigação como professores ou como advogados e juízes brasileiros de ler, devíamos não nos esquecer nunca daquilo que foi a fonte do constitucionalismo moderno e agora o contemporâneo, o princípio da busca da felicidade. Ser humano existe para ser feliz. Para ser infeliz, nós não precisamos de Estado nem de governo. A vida já tem as suas desditas, aquilo que é próprio da vida, que é a dor de viver. Mas também tem as suas alegrias, que é o que nos faz fazer desta caminhada aqui uma grande aventura, que é o que o direito tenta propiciar. Não é nem um pouco fácil ser advogado brasileiro. Eu fui 30 anos, voltarei a ser, se Deus quiser. E, claro, se Deus quiser e se a OAB deixar. Já vou entregar quem de direito. E não é simples ser juiz. E não é simples ser juiz constitucional num país, e vou dar apenas um exemplo para terminar, é porque eu e a Eunice falamos mais, porque nós ficamos 2000 anos caladas, então nós estamos descontando. Eu queria dizer que nós estamos buscando, ainda no Brasil, esta libertação de tudo que nós vivemos e que nos pareceu iniquidade, indignidade, e que ainda é, e que não é simples. Quando os governadores vêm reclamar, e todos reclamam, os 27, porque volta e meia sai uma liminar que a senhora deu, todos os ministros, todos os juízes dão, sobre saúde, que é o maior número de liminares contra as quais há recursos, reclamações. E eu sempre lembro, se você tiver o seu pai quase morrendo numa fila, precisando de um remédio, você vai ao juiz? Vou. E se ele negar, você vai achar que ele é um bom juiz? Que ele é um bom ser humano? Então, eu aprendi, não foi numa faculdade de Direito, foi na minha casa que não se ensina a dar quem se está afogando, dizia minha mãe. Primeiro salva, depois ensina a dar e pergunta o que aconteceu. Mas o que o direito faz é, hoje, a salvação das democracias, que são, ao contrário, na minha compreensão, claro, com todo respeito pelos que pensam diferente, que acham que é fácil, que é forte. Não é, não. É a planta mais segura no canteiro da nossa vida. É a planta mais necessária. É o fruto da liberdade e da igualdade que vai ser assegurado por esta planta. Mas ela é frágil. A gente tem que cuidar dela todo dia. Porque erva daninha, que é a tirania, que é o despotismo, que é toda forma de ditadura, é fácil de acontecer. Difícil é a gente ter disposição para o trabalho faz parte, o trabalho é valor de humanidade, para fazer com que a democracia, como direito fundamental de cada um de nós e de todos, que ele prevaleça, e as diretas já nos ensinaram isso. Somos, sim, um povo capaz de nos unirmos pelo que é o bem de todos, pelo que é bom para todos, e para que a gente tenha um Brasil que, para mim, não é por eleições diretas já, é para eleições diretas livres sempre, que os 40 anos sejam mais 40 e mais 40, enquanto viverem pessoas com o sonho da liberdade. E tenho certeza, quando a gente cantava em 84, uma das músicas daquele ano era Fugaz, com a Marina Lima, e a gente dizia, você me abre seus braços e a gente faz um país. Não se faz um país com cerrados os punhos, nós fazemos um país com abraços. E as diretas já nos mostraram que, e diferente do professor Oscar, eu não saio frustrada, porque eu sou uma sertaneja do norte de Minas, a região mais pobre do país. Eu prefiro um Vanzolini, que não é a da doutora Patrícia, mas que é paulista, que eu adoro. Não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. No dia seguinte, a gente estava lá. E continuamos. Muito obrigado, ministra. Sem palavras para falar
comentar alguma coisa sobre o que você falou, maravilhoso. A gente vai ter oportunidade de ouvir a ministra daqui a pouco. Vou começar uma rodada aqui de perguntas e a gente vai tocando. Queria, então, começar com Oscar Vilhena. Você traçou uma linha muito interessante, partindo das diretas em 84 até chegar à Constituinte em 88. Muita gente, até, na verdade, nem dá tanta importância para as diretas, falando, mas não foi aquele movimento que foi derrotado, não sei o quê, tal, porque as novas gerações, muitas vezes, não percebem a importância que isso teve. Quem leva um pouquinho mais adiante vai até 85, usou o capital político das diretas para eleger, ainda que indiretamente, um presidente civil de oposição. Achei interessante que se deu esse passo além e levou até 88, como realmente é. Quer dizer, a Constituição realmente, de certa maneira, é herdeira, né, dos anseios de 84. E aí você falou de como essa Constituição, né, que não foi palaciana, né, ela teve dificuldade de ser implementada, e aí a cobrança que vem em cima do Judiciário, né? Você lançou uma pergunta e eu, então, na verdade, vou devolver a pergunta para você poder ter oportunidade de desenvolver um pouco mais. Você falou assim, como é que o Judiciário dá conta de fazer o que não foi possível fazer, né, depois da Constituição de 88. Então, lanço essa pergunta de volta para você. Eu preferia que a ministra respondesse isso, né? Mas, de qualquer... Era pergunta para ela, né? Bom, veja, o que me parece interessante, né, é que, de fato, o Brasil, assim como a Índia, assim como a Colômbia, assim como a África do Sul, foram países que criaram constituições aspiracionais, quer dizer, completamente diferente dessa Constituição que a ministra pediu para que nós lêssemos, que é adorável e que diz que todos têm direito à felicidade, né? Mas não diz quais são os direitos, não diz que parte do orçamento vai se dar para que as pessoas consigam a saúde. Então, não há nos Estados Unidos como você pleitear ao Poder Judiciário as mesmas coisas que você pleiteia aqui no Brasil. Quer dizer, a Constituição de 88 ela é uma Constituição que não só garante uma grande quantidade de direitos para que, eventualmente, a gente seja feliz, mas ela vai dizer como esses direitos são atingidos e o que você pode fazer caso esses direitos não sejam entregues. Então, é isso que vai gerar sobre o Judiciário uma enorme responsabilidade quando... Né? Veja, nós não estamos falando apenas de direitos de natureza econômica e social, onde há orçamento que tem que ser envolvido na sua realização, mas, muitas vezes, nós estamos falando de outros direitos, como da não discriminação, de direitos civis básicos, né? Tudo no Brasil foi constitucionalizado, e, sendo o Supremo guardião da Constituição, tudo chegará um dia, como disse o Leonardo, tudo vai chegar no Judiciário, né? Além disso, há uma segunda questão que me parece extremamente relevante. O fato de que o sistema político, ao longo desses 35 anos, foi paulatinamente perdendo a capacidade de arbitrar os conflitos, né? Se nós pegarmos, no governo Fernando Henrique, nós tínhamos uma coalizão com 3 partidos. Se nós formos pegar o último governo Dilma, nós tínhamos uma coalizão com 13 partidos. Agora, é mais de uma dezena de partidos. Ou seja, o sistema político perdeu a capacidade de solucionar os principais problemas. Tudo isso vai desembocar no Poder Judiciário. Agora, tentando responder a sua pergunta, e como o Judiciário reagiu a essa responsabilidade? Evidente que ele não reagiu sem as contradições da própria sociedade brasileira. Em muitas circunstâncias, o Judiciário reagiu muito bem, expandindo direitos. Vamos pegar toda a questão, desde as ações afirmativas, a união das pessoas do mesmo sexo, a liberdade de expressão, onde a ministra Carmen Lúcia teve um papel fundamental. Há uma jurisprudência altamente progressista do Supremo, que, ao meu ver, é condizente com o espírito da Constituição. Esta jurisprudência progressista gerou o quê? Um enorme ressentimento numa parcela da população que tomou as ruas em 2015 e que é a população que odeia o Supremo.
que quer destruir o Supremo, porque o Supremo foi aquele que assegurou os avanços estabelecidos pela Constituição. Mas o Supremo, por outro lado, também agiu com ambiguidade em inúmeros assuntos, né? Quando a gente fala dessa jurisprudência flutuante, né? O Léo lembrou aqui, por exemplo, da questão indígena. Ele vai lá e protege de maneira contundente as demarcações contra o marco temporal. Alguns meses depois já há uma vacilação em tudo isso. Então, eu acho que nós estamos tendo um período onde a própria composição do Supremo leva a essas ambiguidades. Nós temos agora na questão, estou vendo aqui o doutor Granadeiro, na área trabalhista, onde você vê o Supremo como talvez o principal ameaça à própria competência da Justiça do Trabalho para demarcar se há ou não há o vínculo de emprego. Então, essas ambiguidades que estão presentes na sociedade brasileira não fogem ao Supremo Tribunal Federal e não simplesmente ao Supremo. Eu gostaria de defender o Supremo nesse aspecto, quer dizer, ele não é um usurpador de competência. A Constituição delegou competência para ele e o sistema político não é capaz de resolver e, portanto, sobrecarrega ao Supremo. Então, eu acho que o Supremo tem um papel, e teve um papel absolutamente definitivo, foi assim que o Léo começou a falar dele, na defesa da democracia, em face da ameaça populista, mas no restante desses 35 anos, eu acho que as decisões do Supremo vão flutuar assim como a sociedade brasileira flutuou em termos da realização desses direitos. Obrigado, Oscar. Eu queria perguntar para a Eunice agora, você também, enfim, puxou um fio histórico aí, falando do liberalismo falso, né? Lembrando a expressão do Dalmo Dall'Ara, inclusive, né? 4 séculos desse... Ah, ok, enfim, mas referindo... Ok. E também do capitalismo à brasileira, né? Outra expressão que você usou. Enfim, como é que a gente pode levar assim, a democracia política, né? Para que ela desemboque numa democracia que seja econômica também, né? Porque essa é a grande lacuna. Você citou, e talvez fosse interessante voltar um pouquinho a isso, a questão do referendo e do plebiscito. Qual o papel que esses instrumentos poderiam ter assim, para se atingir esse objetivo? E também o seguinte, você identifica algum tipo de perigo, de certa maneira, no exagero em relação ao uso desses instrumentos? Porque, evidentemente, eles, na mão de um líder populista, pode ser, inclusive, manipulado, você pode manipular assim, parcelas da população para determinados votos, que não são do interesse popular, nem sempre. A minha pergunta é se você identifica algum perigo em relação a isso. Não, não me identifico perigo nenhum, não. E, assim, se você pudesse, então, falar um pouquinho mais sobre como que esse referendo e o plebiscito poderiam contribuir nesse sentido. Sim, a partir de informação e educação. O senhor é da Folha, não é? Imprensa livre. Tem que informar as pessoas, né? Eu e todos nós estamos preocupados com a Folha de São Paulo, pelos posicionamentos, né, no que diz respeito às políticas de ações afirmativas. Como já foi dito aqui, o movimento negro é muito antigo, é do Brasil, da história mesmo. Então, ele começa, né, formando rebeliões e quilombos lá atrás. Depois, ele, alcançada a cidadania, o movimento negro passa, não é, a defender-se das discriminações, sobretudo no mercado de trabalho. Um tempo escravizado, depois discriminado no próprio mercado de trabalho. Então, há algumas questões aí muito graves, né? Então, esse movimento pacificamente vem no século XXI, sob a égide da Constituição de 88, onde os movimentos sociais participaram da Constituinte, da forma como já foi muito bem explicitado aqui na mesa anterior, mas participaram. E aí nós temos, né, as primeiro chamadas medidas especiais, lá naquela
Convenção contra todas as formas de discriminação racial de 1969, medidas especiais que o governo brasileiro não se lembrou dos discriminados, mas tivemos uma lei, apelidada de Lei do Boi, porque era a lei que permitia ou que determinava que 50%, né, ali dos acessos, das vagas, né, nas escolas federais de veterinária e de agricultura, que 50% das vagas fossem para os filhos dos agricultores. Só que não foi para o pequeno agricultor. O problema da terra está aí muito presente. Talvez não haja tempo aqui da gente conversar a respeito, mas é uma questão muito grave. Então, isso não foi para o pequeno agricultor. A lei foi denunciada, inclusive, por teses, dissertações na Universidade de São Paulo, mas ela ficou em vigor 17 anos. Esse sucesso do agronegócio não se deve a essa possibilidade que tiveram os filhos dos latifundiários de estudarem nas universidades públicas os cursos de veterinária, agricultura, etc. Provavelmente. Quando vem pacificamente o movimento negro, civilizadamente, propor o direito de estudar para a sua juventude, o direito de trabalhar, né? Aí as política de ações afirmativas nos concursos públicos, a casa cai e a folha ali firme contrária. É uma pena, porque ela é muito importante. Então, essa situação ela é importante. Então, meu amigo, não é? Então, estamos, né, nesse contexto onde tudo acaba, muitas vezes, lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui, rapidamente, já falei demais, eu gostaria, então, aqui de lembrar que, talvez, professor Vilhena, o regime, o sistema presidencialista, não dê mais conta, sobretudo numa sociedade com histórico do Brasil, não dê mais conta desse executivo, onde o presidente da República é chefe de Estado, né, e também, né, é chefe de governo, né? Eu acho que ele até não deu certo em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, onde ele foi pensado. Mas aqui, né, nas Hermanas e no Brasil, não vem dando muito certo. Talvez o problema esteja justamente aí. Precisamos rever o próprio sistema presidencialista e aí trazer, sim, um outro, né, parlamento, um outro legislativo, porque me chama muito a atenção esse legislativo hoje fazendo aí essa oposição ao governo Lula, sobretudo nos ministérios que têm boa verba pública. Eles ficam, né, ali. Realmente não é nem numa posição crítica, meu amigo, aqui, Oscar. Não é nem numa posição... Ela tem que chamar de amigo, depois de tudo isso, de amigo. Não é nem uma posição crítica, é um horror perante os céus. O presidente fica em situações, todos nós estamos assistindo, sendo que o governo anterior, com toda aquela oposição, até mesmo as campanhas de vacinação, não teve essa oposição que o governo atual tem. Isso a gente tem que reconhecer. Né? Então, o que é que o que acontece com o legislativo brasileiro? Então, acho que o executivo talvez precise ser revisto, sim, né? O presidencialismo, e esse legislativo tem que atuar imediatamente, ainda rapidamente, eu lembraria, aqui na posição de grupo subalternizado, que há aí pessoas sendo submetidas a trabalho análogo, a escravo, vai que alguém me escraviza de novo, não? Então, deixa eu ver uma coisa aqui.
Então, veja, o artigo 243 da nossa Constituição é muito claro, né? Aqui dizendo, se referindo aos proprietários, né? De terras que explorem trabalho escravo, né? Na forma como a lei, né? Aí criminaliza, né? E que serão essas terras poderão ou serão expropriadas e destinadas à reforma agrária, etc., etc. É o 243, né? Só que não temos a legislação regulamentadora disso tudo, né? Não temos. Resultado, né? Olha aí o trabalho escravo. Eu sou leitora da Folha, já tenho acompanhado a disposição da Folha de São Paulo a respeito de trabalho escravo. Quase todo dia alguém, né, vem aí os fiscais do trabalho, o Ministério, né, do Trabalho. Então, é uma questão que vai acabar lá no Supremo, porque não, porque o legislativo não atua, precisa imediatamente, né, precisamos de lei, imediatamente, para expropriar as terras de pessoas, e talvez até propriedade privada, aí mesmo, no trabalho escravizado domesticamente, que isso também ocorre, e isso precisava imediatamente, o 243, ser regulamentado pelo Legislativo. Isso não vem ocorrendo. Desculpa, falei demais. Muito obrigado, Eunice. Até fico feliz de não estar aqui no papel de debatedor, porque eu estou só perguntando, então não me sinto na obrigação de responder, mas posso adiantar que a Folha, por mais críticas que a gente possa fazer, teria todo o interesse de registrar, evidentemente, a outra visão. Não tenho procuração de jornal para falar sobre isso, mas tenho certeza que isso aconteceria. Mas agradeço as críticas feitas. Agora eu queria perguntar para o Leonardo. Seguinte, Leonardo, você citou esse livro, né, interessante, né, O Governo dos Juízes, né, lançado no começo do século e tal, que descreve, né, você falou que descreve muito da situação no Brasil, né, em que a justiça, enfim, ocupou a arena de defesa da democracia. Evidentemente, isso é positivo, né, sob tantos aspectos, né, quer dizer, foi a instância dos poderes que talvez mais defendeu a democracia e talvez muito da democracia que a gente tem hoje se deveu realmente a esse tipo de intervenção contundente e tal. Isso aí, acho que não tem dúvida com relação a isso. A minha pergunta você vê algum perigo, talvez, de haver algum tipo de excesso, assim, uma hipertrofiação da justiça em relação a outros poderes? Ou você vê apenas como uma coisa que teve um papel positivo, como realmente teve? Bom, complexo, né? Podia devolver para qualquer um dos outros debatedores aqui, mas vou procurar ser bem breve. Eu acho que o professor Oscar escreve bem da necessidade de autocontenção dos poderes. Eu acho que o judiciário está consciente que, no momento, precisa desenvolver essa capacidade de autocontenção, até que seja pela própria sobrevivência. Nós temos 70 milhões de processos distribuídos, 80 subiu. 80 milhões de processos distribuídos, e isso é absolutamente no judiciário. Então, eu acho que o judiciário vai ter essa capacidade, até porque eu acho que, se não houver essa capacidade, o que eu vejo, professores, ministros, é um perigo de a gente entrar num looping de constitucionalidade. Então, o Supremo julga que é algo inconstitucional, o Parlamento julga em seguida uma lei, aprova uma lei contrária àquilo que o Supremo julgou, aquela lei vai ser em seguida questionada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal vai dizer que ela é inconstitucional. E esse looping que a gente parece começar a entrar, ele é muito perigoso para as instituições, e eu acredito que as instituições vão entender que a gente não pode entrar nesse digamos assim, de looping de inconstitucionalidades e de reveses, né, entre Parlamento e Supremo Tribunal Federal, né, e acho que
O risco talvez é maior, e não sei se aqui meus mestres, Toron, Maris, concordam comigo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial, evidentemente, para a democracia brasileira, e eu acho que poderia deixar aqui a título de ideia, discussão, eu acho que a gente precisa reduzir a competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito prejudicial ao cotidiano da Corte. Não é uma Corte criminal, como tem sido, e eu acho que a gente está com essa discussão do foro de prerrogativa de função aí sendo discutido. Eu acho que isso arrisca um pouco demais o tribunal, coloca o tribunal num local de muito difícil ação. Mas tudo que o tribunal tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas, né, nos deixa sossegado em relação a que nós estamos vivendo as flutuações, né, que o professor Oscar falou, e haverá aí um novo equilíbrio para uma nova sociedade, para uma nova dinâmica, como sempre é exigido. Eu acho que é isso. Obrigado, Leonardo. E eu gostaria agora de perguntar para a ministra, aproveitando, inclusive, a menção, né, que a senhora fez à Constituição americana, né, falando da questão da felicidade, né, como um bem que deve ser perseguido, mas eu gostaria de, talvez, extrapolar um pouquinho, mas como foi mencionada a Constituição americana, o Brasil e os Estados Unidos tiveram algum paralelo recente na arena política, que foi o seguinte, quer dizer, nos dois países, em algum momento, um governo de extrema-direita, direita ou extrema-direita, foi eleito, e nos dois países isso acabou com uma ameaça muito contundente à democracia. Janeiro, nos dois países, com a invasão que houve nos Estados Unidos, lá no Capitólio, e aqui a sede dos três poderes, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que a gente pode comparar a reação democrática nos dois países? Quer dizer, teria havido... Aqui houve, né, como a gente sabe, muitas prisões, pessoas que estão respondendo criminalmente, inclusive, né? E nos Estados Unidos, talvez a pessoa que mais tem incentivado isso está concorrendo à presidência com alguma chance de vencer. Como é que você compara a reação que houve no judiciário americano, no judiciário brasileiro? Quer dizer, eu gostaria de ter um pouquinho essa dimensão, assim, porque me parece muito leniente, mas é uma visão de um leigo, assim, né? O que acontece nos Estados Unidos, em que você tem um presidente solto, por assim dizer, porque, de certa maneira, pelo que ele fez, em outros lugares, talvez ele não tivesse solto. Então, eu gostaria de fazer essa comparação. Primeiro, muito obrigada pela pergunta. Eu acho difícil fazer esse tipo de comparação, por uma razão simples. As leis são diferentes, as constituições são diferentes, e, como eu comentava antes, por exemplo, o nosso processo, que hoje é considerado, digo, processo eleitoral brasileiro, que é modelo realmente para todo mundo, e nem de longe porque sou juiz eleitoral, é que isso é reconhecido pela própria cidadania brasileira como um processo que é de lisura, transparência e muito segura e eficaz. E é muito difícil comparar, Oscar, porque eu contava para a doutora Patrícia que, na primeira vez que eu presidi o Tribunal Superior Eleitoral, 2012, eu não sei se os senhores sabem, os senhores que são jornalistas, estou vendo aqui o coach, o Juca Kifuri, meu mestre. Na verdade, nem os jornalistas, às vezes, não sabem o número, por exemplo, de eleitores numa eleição municipal, estou dizendo de 2012. 12 anos depois, nós devemos ter mais ou menos a mesma coisa, talvez, não sei ainda calcular quanto que nós crescemos nisso. Não sei se os senhores, todos aqui devem ser, a grandíssima maioria de eleitores, quantos candidatos nós administramos na eleição que eu presidi, que aí eu tenho muito nítido o número.
quantos candidatos estavam disputando as vagas de prefeito, vice-prefeito e vereadores, porque a eleição geral é um cargo de presidente, um cargo de vice, dos 81 senadores, ora é 1/3, ora 2/3, e os deputados federais, estaduais e governos. Este ano, nós teremos, daqui a praticamente 4 meses, 5.570 eleições diferentes. Então, em 2012, que eu presidi, foram 513 mil candidatos, 500 mil de candidatos. 148 milhões de pessoas foram às urnas, e naquele ano, com 3 horários diferentes, um em Brasília, um no Norte, um no Nordeste, porque a presidente Dilma me disse que achava melhor não alterar. 2h17 depois de fechadas as urnas, no estado do Acre, que foi o último, eu chamei rádio e televisão para dizer que tinha acabado a eleição, tinha acontecido tudo, quem tinha sido eleito, tinha sido eleito. Quando eu contei isso para a ministra Sotomayor, da Suprema Corte Americana, que a gente tinha 513 mil candidatos, ela disse, não, 513 candidatos. Não, senhora, 513 mil. 1,000. E aí fica algo como se fosse difícil de acreditar, porque é mesmo, até eu, inclusive, tenho dificuldade de acreditar como é que eu sobrevivi àquilo lá, e como é que vou sobreviver esse ano também. Tenho dificuldade. É muito difícil comparar. Eles têm um sistema judicial em que, como lembrou bem o professor Oscar Vilhena, está na Constituição que todo cidadão tem o direito de ser feliz. O que é ser feliz já foi para eles, num determinado momento, orientação sobre, por exemplo, a tolerância com a escravidão, em outro momento não foi mais, e em outros lugares começam a mudar, já foi ação afirmativa, já não. E só para lembrar, viu, doutora Eunice, eu não estava aqui quando a senhora falou trabalho escravo, porque trabalho é valor, escravidão é crime, trabalho escravo é uma impossibilidade jurídica total. É isso que a imprensa, inclusive, repete, é ruim. É assim que as palavras tomam conta da gente e a gente vai perdendo a sensibilidade. Mas, enfim, só voltando. A sociedade, com a flutuação dela também, como o senhor bem falou, professor, para uma hora eles resolvem que a mulher faz do seu corpo o que ela quiser. Depois, não, pensando melhor. 40 anos depois. A vida muda, a sociedade muda, as ideias mudam, tudo muda. A única coisa que nós queremos que não haja retrocesso, e que aí não pode mesmo ver, é o direito de cada um mudar segundo a sua ideia, a sua conveniência, com liberdade. Só. Ou seja, contra a democracia, para matá-la, não pode. Pode até falar mal dela, como falam mal da democracia brasileira, dos modelos brasileiros, como se o resto do mundo não fossem problemáticos também, mas no meu caso, que sou uma servidora pública, claro que o que incomoda um cidadão brasileiro incomoda o juiz, e, no caso, incomoda enormemente a mim. É isso que eu tenho que lidar. Agora, o modelo é muito diferente. O que eu sei é que, de fato, a reação, e quem estava lá, como eu estive, dia 9 de janeiro de 2003, de manhã, o que foi mostrado não foi tudo o que foi visto lá, porque, para dizer o mínimo, um elevador, e esses elevadores, os senhores sabem, que, né, tem essas portas de aço, em menos, os criminosos que invadiram lá, os invasores, permaneceram o menor tempo na sede do Supremo, e foi só na sede, não teve o anexo. Não chegaram ao anexo. Na sede, permaneceram menor tempo, permaneceram mais tempo no Congresso e no Palácio do Planalto. Naquele tempo, 2 horas mais ou menos, eles estilhaçaram até um elevador de aço do teto até o final. Chegaram tão organizados que subiram, e, por exemplo, é de uma altura enorme onde fica a transmissão das... Eles chegaram com instrumentos que permitiram que eles chegassem lá, e, se jogassem água, seria recuperado. Eles não jogaram, eles jogaram material que destruía aquilo lá. E tudo isso foi feito de maneira muito organizada, e, talvez, por isso, a nossa reação, nos termos da legislação brasileira, foram coerentes com isso, diferente do que aconteceu no Capitólio, em que a entrada, a criminalidade, também tem os mesmos
as mesmas características, talvez, visuais, mas com consequências diferentes. E aí, realmente, essa comparação é difícil, não é porque um país é mais ou menos leniente ou que é mais ou menos eficaz. A nossa legislação eleitoral é taxativa, há condutas que são vedadas, não pode fazer. Se fizer, a consequência é tal. É a inelegibilidade, é o afastamento do cargo público. Nós temos leis. E essas leis, como eu lembrava Drummond, as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis, dizia Drummond. Eu digo, sem juízes, para fazer com que a lei tenha, você não pode dormir em paz. Nem você, Oscar, nem a senhora que trabalha lá no Rio de Janeiro, nem nenhum de nós aqui. É preciso que você saiba que, se o seu filho de 7 anos não tem a escola, eu vou ao juiz. Se o meu pai precisa do remédio e não tem um medicamento que está registrado na Anvisa e que precisa, portanto, disso para se salvar, eu vou ao juiz. E que bom que a gente ainda tem um juiz para ir. E há juízes no Brasil, com todas as dificuldades. Olha, eu sempre acho que, quando Rosa diz que viver era perigoso, ele não foi juiz, ele foi diplomata, porque juíza brasileira constitucional não é fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum, é melhor nem pensar, porque, senão, fica difícil até continuar. Agora, eu não faço nada pelo Brasil, primeiro, porque é fácil nem difícil. A vida inteira, quando eu reclamava, eu era muito ruim em aritmética. Eu sou do tempo, como eu disse, como eu sou centenária, eu sou do tempo da escola que tinha aritmética, e a gente decorava tabuada, e, quando eu reclamava da tabuada, a mamãe falava assim, está achando difícil? Acha que a vida é fácil? Vai lá e estuda mais, vai lá e resolve. Então, eu aprendi a vida inteira que não é o fácil ou difícil que vai me fazer ser melhor ou pior, ter gosto ou não ter gosto. Eu faço o que eu faço como juíza, como fazia como advogada, é porque eu adoro este país, eu gosto muito de viver, e eu quero muito que todo mundo seja feliz. Eu quero muito que nós todos sejamos capazes de, quando eu for embora, e que eu espero que não seja antes dos 104 anos, até o ministro Barroso me perguntou, por que você está fazendo essa restrição? Não, porque eu acho que você talvez não tenha condições, depois disso, de fazer o discurso do meu aniversário, só por isso. Mas, enfim, o que é certo é que eu quero que, depois que for embora, eu sempre acho que eu fico me lembrando com os meus alunos da PUC Minas, de um verso do Fernando Pessoa, que ele diz, quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, a mais pequena, pega-me tu ao colo e conta-me histórias para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu sonhar. Eu quero muito que, quando eu tiver passado, continue a ter o sonho de amor Brasil que eu tenho. Porque, mesmo quando eu pergunto e não há facilidade na resposta, eu também lembro que, repetia o Oscar Niemeyer, um verso de um poeta português, há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Mesmo na noite mais triste, nos tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Nós dissemos não há 40 anos, quando fomos para as ruas pelas diretas já. Nós dissemos não todas as vezes que tentam derrubar a democracia brasileira. Nós dizemos não para dizer sim para um Brasil que vai ser melhor para todo mundo e no qual eu acredito enormemente. Então, eu não comparo com ninguém. Nós somos o Brasil e podemos ser matriz de um país muito melhor. Eu só tenho pena do que nós não conseguimos ser até agora. Mesmo assim, de novo, nosso amigo Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ponto, vamos embora. Muito obrigado, ministra. Olha, a gente está chegando ao final aqui da nossa rodada aqui. Eu queria, talvez, pedir para cada um de vocês, na ordem em que a gente falou, 2 minutinhos, uma coisinha rápida, mais para tentar dar uma resumida no principal assim, no pensamento e, eventualmente, comentar alguma coisa que o colega falou aqui. Então, se você puder começar, Oscar, alguma coisa assim, mais para trazer um sumário aí da... Eu acho que eu repeti tantas vezes o que eu falei que eu não vou resumir novamente. Eu queria fazer uma nota de rodapé só à pergunta
que você fez à ministra Carmen Lúcia, e ela diplomaticamente não quis fazer a comparação, mas eu, como não sou ministro supremo, posso fazer a comparação sem grande risco, né? Veja, eu acho que o Brasil, tendo em vista até as suas experiências com o autoritarismo, com o populismo autoritário, nós vivemos isso no período Getúlio, nós vivemos isso com o regime militar, os Estados Unidos não passaram exatamente pelas mesmas experiências. A Constituição de 88, ela guarda um ferramental defensivo da democracia muito mais potente que a Constituição americana. Ou seja, nós temos mais mecanismos de defesa da democracia e que o Supremo soube utilizar, que a Justiça Eleitoral soube utilizar. E também nós fomos capazes de, durante o período de maior risco, do período Bolsonaro, produzir uma lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa das Instituições da Democracia, tá? E que está sendo implementada. Então, eu acho que nós vivemos, vou responder, então, positivamente, o Brasil excedeu em muito a reação que os Estados Unidos tiveram às ameaças democráticas pela qual passaram. E digo mais, a nossa direita civilizada percebeu que não havia caminho dentro do populismo autoritário apresentado pela extrema-direita, né? Os movimentos que foram feitos trouxeram a elite política para defender a democracia no momento em que ela esteve mais instável, né? O que não ocorreu nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano sucumbiu ao canto da sereia populista. Lá se perdeu, né? Talvez a única questão que, para mim, o Brasil ainda está muito aquém da reação americana é em relação às Forças Armadas. Quer dizer, na tarde onde houve a invasão do Congresso americano, as Forças Armadas, naquele momento, se manifestaram de maneira absoluta de que jamais engajariam em qualquer processo que fosse contrário à determinação da Constituição. Aqui nós tivemos muito mais vacilação, ainda que, no final do dia, as Forças Armadas não tenham endossado. Então, eu acho que o Brasil, sim, reagiu melhor do que os Estados Unidos nesse momento. Obrigado, professor. Eunice, suas palavras finais. Pois não, só ainda agradecendo a confiabilidade, né, dizer que tenho uma advogada aqui de plantão, que é a conselheira Senilda. Doutora Senilda, minha advogada, por qualquer problema. E aí... Não, e dizer que, ainda, né, considerando e elogiando o judiciário que temos, né, dizer da importância que foi o protocolo de gênero para todo o judiciário, todos nós, enquanto cidadãos e advogados, advogadas, estamos acompanhando a aplicação do protocolo de gênero, aguardando ansiosamente um novo protocolo que vem do Conselho Nacional de Justiça, que é o protocolo racial. Então, é muito importante o judiciário afinado com realidades enfrentadas pelos brasileiros. Obrigado, Eunice. Eu passo a palavra agora para o Leonardo. Só agradecer a Folha pela parceria com a OAB, pelo espírito republicano. Mais uma vez, agradecer todas as pessoas que estão aqui nesse andar, no outro lá de cima, e todos que nos estão acompanhando pela internet. É maravilhoso para nós poder parar um dia da nossa vida para falar e ouvir sobre democracia. Já estou ansioso com a próxima mesa. Estou vendo Ricardo Couto, Chuca Kfouri, Fafá de Belém, Cristiano Torlone, Maris, logo ali atrás, as pessoas que vão conduzir a próxima mesa. E, como anfitrião, a melhor coisa que eu posso fazer é deixar meus minutos para a ministra Carmen Lúcia encerrar. Obrigado, Leonardo. Adoro um homem gentil, gente. Eu queria morrer assim, com essa gentileza. Eu também quero só agradecer, Oscar. Quem não leu o livro, Girassol que nos tinge, leia. É um baita trabalho. É um livro maravilhoso que conta a história com muito detalhe, com tiradas maravilhosas.
Agradecer ao professor Oscar Vilhena, que também é um grande professor, com quem eu muito aprendo, professor Eunice, doutor Leonardo, mas, principalmente, agradecer a cada um que esteve aqui hoje e que eu espero que continue a pensar a democracia brasileira, o fortalecimento da democracia brasileira, que se faz, no que eu posso entender, com 3 princípios. Primeiro, da confiança. Nós temos que, talvez, resgatar entre nós todos a confiança. Quando se diz que, nessas pesquisas, confia-se tanto no Supremo, confia-se tanto na imprensa, e sempre com índices muito aquém do que a gente desejaria, eu pergunto ao pesquisador, você já perguntou para ele se ele pesquisa no marido dela, se confia no chefe dela? Porque confiança é algo que precisa de ser construída a partir de nós mesmos com o outro. Quer dizer, é preciso que a gente confie, é preciso resgatar a confiança. O que as diretas já promoveram era isso. A gente confiava que ia sair e não tinha celular nenhum para convocar ninguém. E saímos, multidões, às ruas, acreditando e confiando nos outros. O segundo é o da solidariedade. A gente vive junto porque, solidariamente, acha que podemos expandir as nossas possibilidades para realizar nossas vocações, nossos talentos. Sozinho não dá certo. Então, o princípio da solidariedade, como o princípio da confiança, são princípios constitucionais brasileiros. O artigo 3º da Constituição brasileira, que eu canso de dizer, se o Brasil cumprir só o título 1, que são do artigo 1º a 4, nós vamos cair numa democracia modelo para o mundo. Certamente. Corremos o risco de cair numa democracia permanente e exemplar para o mundo, porque ali se tem que são objetivos da República Federativa do Brasil, não é de governo, são objetivos da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Há quase 36 anos, isto é lei no Brasil. Constituição não é aviso, não é proposta, não é consulta, não é sugestão. Constituição é lei, a lei fundamental. E qualquer uma pessoa pode se valer desta lei para ir em juízo. Se acham que o juiz fez demais com aquela lei, interpretou mal, interpretou com excessos, quem está precisando da solidariedade do outro, inclusive do Estado, porque estão desmatando e o filho dela está com asma, sabe bem por que ela procura o juiz e o que ela espera do juiz. E o que todos nós esperamos da Constituição. E o terceiro princípio é o da responsabilidade participativa. Participe, você é parte e você é participante. Sem isso, não dá para ficar cobrando dos outros e nada fazer por si mesmo e pelos outros, por todos os outros. Então, a minha mensagem que fica é de que daqui a pouco mais de 4 meses, nós todos estaremos reunidos indo de novo, diretas já às ruas com eleições livres. Votem, participem. Vocês são os democratas do Brasil. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, ministra. Agradecer também a todos vocês aqui que falaram brilhantemente, trazendo material para a gente refletir sobre a história recente do Brasil. E, com isso, a gente chega ao fim dessa mesa, seminário 40 anos das diretas já. Agradeço aqui, mais uma vez, a presença aqui dos convidados, e a gente vai seguir em instantes com um ato de encerramento, daqui a pouquinho.